todos a Circula TV, eu sou a Luciana Hoppe, da Livraria Circula, e hoje a gente está dando continuidade ao nosso podcast do Bonfa. O podcast do Bonfa é um podcast que está apresentando as empresas e parceiros que fazem parte do nosso clube do Bonfa. Na descrição aqui do vídeo, na descrição do nosso podcast, tem algumas informações sobre o nosso clube do Bonfa. E a gente também tem um Instagram, que é clube_do_bonfa, que também tem umas postagens e umas informações do nosso grupo. Quer participar? Chama a gente lá no direct do Instagram. Hoje a gente vai falar com o Francisco Amaral, que é professor de canto e tem uma história muito legal. Ele está aqui num ponto maravilhoso, que é em cima da Confeitaria Barcelona. O privilegiado, né, Francisco? E a gente vai conhecer então um pouco da história do Francisco e eu vou mostrar para vocês como é que é aqui o lugar onde ele dá aula. Tem um piano bonito ali. Tudo bom, Francisco? Tudo bem. E aí, me conta, como é que tu veio parar aqui em cima da Barcelona? Foi assim eu vou te dizer, foi um plano, assim, uma odisseia na realidade, porque antes de vir para Barcelona eu tinha estúdio na minha casa. Sim. Então sempre dei aula em casa. Faz tempo? Olha, mais de 15 anos. Nossa. Então, na realidade, sempre dei aula em casa. Uhum. Né? Meu estúdio, mas não é estúdio de gravação, estúdio de aula, né? Sim, porque precisa, né? Sim. Uma estrutura para dar aula. Então, bem antes do meu filhinho nascer, nós morávamos na Felipe Camarão. Uhum. Né? Bonfim também. Bonfim, do lado direito de quem sofre. Uhum. E a gente chegou aqui, nós somos do interior, eu e minha esposa. São de onde? A Valquíria é de Santiago e eu sou de Passo Fundo. Uhum. Só que nós nos conhecemos em Santa Maria. Nossa! Sim, nós nos conhecemos em Santa Maria e eu estava fazendo faculdade de música, de bacharelado em canto. Lá em Santa Maria. Isso, na UFSM. Uhum. Né? E nos conhecemos em 2007. Já faz tempo. Muito tempo, já faz 17 anos. Uhum. E eu sempre falando, não, eu quero ir para Porto Alegre e tal, porque lá Sim, tem é melhor. Tem mais campo, né? Mais campo de trabalho, de atuação, né? E eu sempre dei aula de canto junto com a performance. Né? Eu sou cantor de ópera, cantor lírico. Nossa, né? Mas na realidade eu venho do rock and roll. Né? Tu veio do rock and roll e foi pro lírico, como é que é isso? Não, é muito, as coisas são muito próximas. Na realidade do heavy metal do rock progressivo, né? Mas eu já chego lá. Nossa, que surpresa, nunca imaginei. Sim, Então, assim, eu falando pra minha esposa, não, vamos pra Porto Alegre. Ela fez o concurso pra URGS, passou em 2010. Então ela veio... Ela é professora? Não, ela é da parte administrativa ali da reitoria. Concursada, com graduação e tal, né? Nada a ver com a música. Nada a ver com a música. Ela gosta de música, mas não tem nada a ver com a música. E ela veio um ano antes. E eu estava terminando na UFSM, né? Eu estava uma cadeira para me formar. Eu terminei minha formação e vim no ano seguinte. Né? Foi bem bacana, então sempre dando aula em casa. Né? Então foi um tempão, assim. Que tem muitos alunos? Tem. Graças a Deus, tem muitos alunos. Então corre, né? Dentro de casa, assim, você. Então, aquela coisa, né? Mas, então tem o antes e depois da pandemia. Sim, né? Sim. Então, para todo mundo. Na realidade, no nosso caso, é antes do Caetano. Né? Nosso filho nasceu em 2018. E daí a pandemia começou em 2020, né? Então tem esse antes ainda da pandemia, que é o nascimento do nosso filho, né? Então a gente morava num AP que tinha 2 quartos, né? Uma sala grande e tal, então para nós, enquanto casal, estava ótimo. Quando o Caetano veio, então as coisas mudaram já um pouco. Sim, né? Porque a aula de canto com bebê pequeno. Exato, tal. Então eu continuava dando aula em casa, no meu estúdio, e o meu filhinho dormia conosco no quarto. Tinha um bercinho dele e tudo, né? E
é legal, porque eu fico lembrando, né? Faço um feedback da vida, né? A Caetano tem 5 anos hoje. Sim. Vai fazer 6 agora em novembro. Então, praticamente ele tem já 6 anos. Isso aí. E, então foi indo assim, e daí só que ele foi crescendo. Precisando de espaço. Precisa de espaço. Brinca tomando conta. Exato. Ele vai, dormindo com a gente não tava rolando, usava o quartinho dele, daí eu dei meu quartinho, dei o meu estúdio pra ele, né? Então, ó, esse vai ser o teu quarto novo. E comecei a dar aula na sala, né? E daí a Valkyria deixava ele na escolinha, ou eu deixava na escolinha de manhã, a gente pegava a tardinha, né? Isso já com uns 6 meses, 7 meses, ali no CID. A escola é fantástica, né? Fantástica, melhor pra mim. Eu não conheço tanto as outras, né? Mas o Caetano tá em outra. É muito legal. O Caetano tá em outra escola agora, mas o CID é do coração. Assim, né? Bom, daí a gente. Daí eu dei o quarto para ele, comecei a dar aula na sala. Né? Daí nós pensamos assim: a gente precisa de um papel maior. Né? Daí eu preciso atender melhor as pessoas. Daí a gente só nós mudamos de lado, né? A gente saiu do lado direito e fomos pro lado esquerdo. Compramos um apartamento no lado esquerdo da Felipe. De 3 quartos, bem maior e tal. Onde eu fiz o meu estúdio, daí tinha o quarto do Caetano, o nosso quarto, uma sala grande, onde tem na realidade. Só que chegou um tempo assim, que eram muitas pessoas, muitos alunos e alunas. E teve a pandemia aí no meio. Teve a pandemia no meio, eu não falei disso, né? Então, vamos voltar um pouquinho. Daí teve a pandemia no meio, onde eu dei aula online. Né? Complicado. Dei aula online e tal. E foi bem punk, porque todo mundo em casa, 24 horas, dando aula, cuidando do filho e tal. Filho pequeno. Mas passamos. O TPT. O tempo inteiro, então atenção. Eu tinha um filho adolescente. Então, né? Muito doido. E daí, voltando aí, a gente se mudou. Depois da pandemia, a gente se mudou em 22. Faz 2 anos que a gente está no novo. E faz. Deixa eu ver. Vai fazer 2 meses que eu tô aqui na Barcelona. É bem recente, então. Super recente, porque antes de vir aqui pra cima, né, na Barcelona eu tava pesquisando outros lugares. E pesquisando, porque já queria migrar. Já queria, separar, né, a minha vida pessoal, familiar do meu trabalho. Por vários motivos. Né? Um deles, eu não conseguia atender as pessoas da noite. Sim. Então, o meu último horário era às 6h30. Sim. O Caetano chegava 6:45 em casa. Então, todo mundo me procurando para fazer aula de noite. Né? Sim, quando as pessoas têm horário. Exato. Então, as manhãs eu reservo para mim e para o meu filho. Né? Eu vou levar para a URGS. Uma vez por semana. E, enfim, amanhã é para minha família e para mim. E à tarde eu dou aula. E de noite também. E de noite também. E era mais ou menos assim lá também. Né? De manhã para eles, para mim. E à tarde, noite, aula. Só que daí tu não consegue separar, né, a tua vida. Tá tudo junto. Tá tudo junto. Tu acorda e já é o teu trabalho. Tu vai ali no teu estúdio, né, no teu escritório, home office, enfim, anyway, já é teu trabalho. Isso era muito doido, porque quando na pandemia, era o seguinte, então o Caetano tinha o quarto dele, e a sala também era dele. Sim. Né? A sala era dele também. Então eu coloquei meu piano, esse aqui, no nosso quarto. Nossa! Né, com som, com todo o teu notebook ali, então eu acordava assim. Oi, trabalho! Oi, né? Você está aqui já? Sim. Então foi bem punk isso, né? E como é que tu tá te sentindo aqui? Que é super legal. Então, voltando assim, então essa migração foi muito boa, em vários aspectos, né? Eu sou o tipo de profissional, de pessoa que eu preciso da solitude. Não é da solidão, eu preciso da solitude, eu preciso ficar quieto, sem ouvir barulhos, assim. Eu tenho o teu ócio criativo. Exato, bem isso.
por exemplo, não vou estudar para um concerto, para alguma ópera, para algum recital, né? Eu tenho um trio também, depois a gente fala disso. Então, preciso desse tempo, né? Preciso ficar quieto, né? Estudando, lendo, pesquisando, enfim. Então, foi uma boa forma, assim, de conseguir esse tempo, né? Esse espaço, literalmente, para mim, né? Então, assim, para mim, esses 2 meses aqui estão sendo muito bons já. E me conta um pouco das tuas aulas. Tu dá aula de que tipo de música? Qual é um? Então, eu dou aula de canto, né? E qualquer tipo de canto? Olha, tem alguns gêneros que eu não trabalho porque é um outro tipo de ajuste que a gente fala, nós professores falamos, né? Por exemplo, eu fechei os gêneros que eu trabalho, rock, heavy metal, pop, música nativista, jazz, blues, música brasileira, canto lírico também. Nossa, mas bastante. E musical. Né? Musical. Então são esses 9 gêneros musicais que eu trabalho, que já é bastante. É muita coisa, né? É muita coisa. É muita coisa. Então, os outros gêneros musicais, quando me perguntam e tudo mais, eu sempre encaminho para outros colegas, né, que têm já essa expertise, que a gente chama de ajustes que precisam, que eles já se dedicaram a isso. Então, eu me dediquei ao meu estudo, aos cursos que eu fiz, a esses 9 gêneros. Heavy metal e canto lírico não é muito longe. Não é muito longe. A música, na realidade, claro, é longe a forma como se canta, né? Mas, por exemplo, o heavy metal tem muitos elementos da música clássica. É mesmo? Nossa, demais. Muito. Nunca pensei. Sim. Né? Tu pega, por exemplo, Angra, que é uma banda que eu gosto do tempo do André Matos, que é o primeiro vocalista, que fundou o Angra, os que fundaram o Angra. O primeiro álbum deles se chama Angels Cry. E a abertura do Angels Cry já é a Sinfonia Inacabada de Schubert. Eles fizeram um arranjo e começa o álbum, né? Então, para te ver como as coisas são próximas, né? Antes do Angra, o André cantava no Viper, né? Que é a primeira banda dele, do André Matos. Então, acho que o primeiro disco que ele fez um arranjo da Sonata ao Luar de Beethoven. Se não me engano, é a Sonata ao Luar de Beethoven. Que legal. Nunca pensei que fosse. É muito próximo, né? Os gêneros se conversam, se comunicam muito bem, né? O rock também, o rock mais tradicional também tem influências, né? Enfim, se a gente para conversar... Nossa, é muita coisa. Enfim. Mas você me conta, como é que é para ter aula contigo? Como é que as pessoas têm que ter... Pode vir do zero, do cru? Claro. A primeira coisa que eu pergunto para a pessoa é qual é o objetivo dela. E tem diversos objetivos, né? E eu trabalho com objetivos dos meus alunos e alunas e alunas. Claro que a gente vai ver a parte de técnica vocal, que isso é uma coisa, a base, respiração. De respiração, técnica vocal, conhecer a voz da pessoa. A gente vai montar um repertório do que ela quer cantar. Então, em cima disso, a gente vai desenvolvendo a voz. Né? Então, é sempre o objetivo dos alunos. Né? Então, eu quero trabalhar tal gênero, beleza, vamos trabalhar esse gênero, quero trabalhar rock, a gente vai pegar o repertório rock. Né? Então, é assim que eu trabalho. E aí tu tem alunos, então, que são amadores e tu tem alunos profissionais? Tem um aluno meu que, um deles tem banda já, toca no Sgt. Pepper's, toca na Noite Direto, que é o Anderson, um cara fantástico. E tem a banda Just Rockers, que é muito bacana. E daí tem desde, assim, a profissão dele não é músico de profissão, né? Mas ele
toca na noite e tal. Então, é um trabalho super direcionado para isso. A gente trabalha com o repertório dele, da banda, o que eles estão tocando. Tem outra aluna minha que para ela, que ela gosta de cantar Elise, que ela gosta de cantar Janis Joplin, são várias coisas que ela gosta de cantar. Tudo facinho. Olha, eu tenho sorte com os meus alunos e alunas, assim. Daí tem outra aluna minha que tem mais ou menos uns 70 anos, que gosta de cantar Chico Buarque. Eu também gosto de cantar Chico Buarque. É maravilhoso, gosta de cantar Jobim, sabe? Daí tem outra aluna minha que é do musical. Né? Daí tem outro aluno que é do rock, do heavy metal. Tem outro aluno meu que é da música nativista, que eu adoro. Música nativista, assim mesmo. Tipo Leopoldo Racier, sabe? Nesse gênero, assim. Que legal, que legal. Então, ó, quem quiser aprender a cantar, vem falar com o Francisco. Quem precisar treinar, vem aqui, né? Sim. Então, o estúdio do Francisco é bem em cima da Barcelona. Eu filmei a placa, vou botar aqui para vocês. E aí eu vim conversar com o Francisco para ter aula, né? E aí, o que tu tá achando do nosso Clube do Bonfim? Antes de falar do Clube do Bonfim, eu gostaria de falar sobre formação, né? Formação da minha formação. Sim, né? Eu sou bacharel em canto pela UFSM, a Universidade Federal de Santa Maria, onde eu tive uma formação muito sólida, uma formação maravilhosa. E depois disso, claro, fazer cursos, né, na área da pedagogia vocal, que é muito importante, né? O professor de canto ele tem que saber ensinar, tem que se atualizar e, assim, o saber da aula vai, por exemplo, tem um livro aqui, que é esse aqui, o Ciência da Voz, maravilhoso, do Sandberg. Isso, então esse livro é maravilhoso, então eu sempre estou me atualizando. Anatomia, assim, a gente precisa saber de anatomia, precisa conhecer o corpo humano, né, para explicar. De repente a pessoa está com dor, não sei o que, a pessoa não está entendendo o que é o que, onde é o diafragma, daí eu vou lá, mostro a prega vocal. Eu acho que o mais difícil é aprender a respirar diferente. Na realidade, isso é uma coisa muito maluca, porque a gente nasce sabendo respirar corretamente. Com o passar do tempo, a gente, pela ansiedade, pela correria, a gente vai perdendo essa naturalidade da respiração. É óbvio que a respiração para o canto é diferente da respiração para a vida, né? A respiração para o canto a gente utiliza uma respiração ativa, né? Enquanto quando a gente está simplesmente conversando ou lendo um livro, a gente está usando uma respiração passiva, que é isso aqui, por exemplo. Tô de boa. Está me vendo respirar. O canto é totalmente diferente, a gente precisa usar essa máquina. Eu costumo dizer que o cantor ele tem que encarar a voz dele como um instrumento. É um instrumento. Assim como o violoncelo, assim como o piano, assim como o violino, assim como o trompete. Então, nós, como cantores, enquanto cantores, no caso, nós somos o instrumento inteiro. Né? Do dedão do pé até o último fio de cabelo, a mesma coisa do piano. O piano não é só as teclas, não, toda a estrutura é um piano, né? Violoncelo é a mesma coisa. Todo violoncelo, o arco, é um instrumento. Né? Então, voltando à questão de formação, é muito importante o professor de canto sempre se atualizar. Né? Sempre estar buscando cursos. Então, hoje em dia, né, tem muitas pesquisas, né? Então, o professor de canto, o fonoaudiólogo e o otorrino trabalham juntos. O que eu quero dizer com isso? Quando chega alguém que eu ouço que tem algum problema vocal, alguma coisa, eu sempre mando primeiro para o otorrino, né? Para fazer exames e ver se está tudo ok, a prega vocal, se não tem nódulo, se não tem fenda. Se vem com alguma alteração, eu sempre encaminho para duas fonos de confiança que eu tenho. Tá? Daí faz o trabalho, aí sim vem fazer aula. Porque tu não pode, enquanto profissional, ouvir a voz, ver que tem uma alteração e tu querer resolver. Sim, que daí tu vai forçar. Não pode. E não é trabalho do professor de canto resolver. Quem resolve é a fono. Quem dá o diagnóstico é o otorrino.
Né? Depois que tá tudo certo, aí sim, vem pra cá, a gente faz o repertório e tal. Porque daí vai usar o equipamento melhor. Vai usar o instrumento melhor, exatamente. Mas é saúde vocal, então eu sempre levo muito isso em consideração. Né? Eu trabalho diretamente com otorrino e com fono. Né? E o que a gente pode fazer para cuidar da nossa voz? Não gritar, eu sei que é uma. Olha, várias coisas. Hidratar bastante, né? Tomar muita água. Água é o nosso combustível também, né? Sim. Sempre deixar hidratada. É que depende, né? Depende do que tu vai fazer com a tua voz. Hidratar é muito importante. Independente do que tu estejas fazendo, né? Mas tudo tem uma demanda, né? Se tu é cantor lírico e vai cantar uma ópera, vai ter a regulação da tua refeição, das tuas coisas. Não é frescura isso. Né? Todo mundo, não pode chocolate, não pode gelado. Não pode antes de cantar. Não pode café antes de cantar. Não pode chimarrão antes de cantar. Por que café? Porque incha a prega vocal. É muito quente. Chimarrão é a mesma coisa. Então, por que não pode chocolate? Porque a tua saliva vai ficar super pastosa e vai lá para a prega vocal, fica aquela gosma. Sim. É por isso que não pode. Não é mito. Maçã, não sei o quê. Toma água. Entende? Come coisa leve. Come coisa leve antes de cantar. É verdade que cantar de manhã é bem difícil. Sim, é bem difícil pelo seguinte. Quando a gente acorda, as pregas vocais estão inchadas. Por isso que a gente acorda com a voz mais grave. É mesmo? É mesmo. Então, ela está em repouso. Ela incha por causa do repouso? Ela incha por causa do repouso. Tudo está repousado, então ela fica inchadinha ali. Né? Então, para desinchar, ela leva 4 horas. Então, tu acorda com uma voz bem grave. E se tu tem que cantar de manhã? Aí depende. Geralmente, aquela coisa, né? Por exemplo, quando ensaios são de manhã, tipo 11 horas, eu tenho que acordar super cedo e vocalizar. Para chegar no ensaio. Fazer os exercícios. Fazer exercícios, hidratar e chegar super bem no ensaio. Né? Então, dependendo seja ópera, concerto, recital, o que for, ensaio de manhã geralmente não se faz. Se faz de noite, né? Ou de tarde. De noite é quando a voz está melhor? Olha, geralmente sim. Eu gosto muito, e é uma coisa muito louca, eu adoro estudar de manhã, por exemplo. Das 10 ao meio-dia. Agora eu não posso, tanto porque tem o Caetano e tudo, né? Então os meus horários de ensaio são começo da tarde e depois eu começo a dar aula. Né? Às vezes eu consigo de manhã, então eu venho pra cá e estudo, né? Então tem toda essa questão também do estudo próprio, né? Me conta da tua vida artística aí, o que tu fez? Nossa, eu fiz tanta coisa bacana, né? Eu cantei com a OSPA 2 óperas. Quais? Eu cantei A Viúva Alegre e O Morcego. Fiz 2 concertos como solista com a OSPA também. Isso já faz algum tempo, foi um pouquinho antes da pandemia. E outros projetos, né, de outros grupos também. Cantei muitos concertos. E agora eu tenho um trio que é muito bacana, que é violoncelo, piano e voz. Ai, que bacana. Sim, a gente está fazendo coisas bem bacanas, a gente está ensaiando, né, para fazer recitales. E o que tem nesse repertório? É surpresa. Isso eu não posso falar, isso é surpresa. Tá, aguardem. É surpresa. Vamos dar em primeira mão na Circula TV. Sim, então é um projeto muito bacana de outros colegas, a Manuela Pedroso, violoncelo, e o Eduardo Nobre, pianista, e eu, Francisco Amaral, voz. Então a gente está fazendo bastante coisas legais, ensaiando. Sim. Numa boa, sem pressão, porque a gente quer entregar um bom, como é que eu vou te dizer, um bom recital, né? Um bom show, enfim, vai ser muito bacana. Bacana. E daí tu me perguntou do Clube do Bom, o que eu estou achando. O que tu tá achando do Clube do Bom? Eu estou gostando pra caramba, eu acho que eu acho que entrei na terceira reunião. Na terceira reunião, Na terceira reunião. E é um clube muito legal porque vai fortalecer muito essa questão
comércio, por assim dizer, do bairro, dos empreendedores do bairro, né, das pessoas que têm seus negócios, né, principalmente da arte, da música, da gastronomia. E esse bairro é fabuloso. Esse bairro é fabuloso, né? Eu adoro, assim, antes de vir para Porto Alegre, a gente morava no Santana, eu e a minha esposa. Né? Já não é tão longe daqui. Não é pertinho da Redenção. Meu pai hoje mora ali no Santana. Mas o Bonfim não tem igual. Não tem igual, tem um astral bacana. Você sabe que eu sempre morei na Zona Norte. E aí, quando a gente estava procurando um lugar para abrir a Circula, a gente queria por aqui, perto da URGS, enfim. E eu dizia, mas será que eu vou mudar bem no Bonfim? Agora eu comprei um apartamento no Sarmento Leite. Eu vou estar aqui pertinho, vou mudar pra cá. É maravilhoso. Porque a gente... é um bairro diferente, né? Diferente. Tu tem tudo, tu faz tudo a pé, Exatamente. tá tudo perto, é tudo plano, é tão legal. É muito bom e é muito legal também a vida noturna aqui agora. É verdade. Né? Vários barzinhos e tal. Vários estão no nosso clube do bom. É verdade. E música ao vivo, sabe? Eu acho que agora que passou realmente a pandemia, a gente começou a respirar novamente, com tranquilidade, literalmente. Pena sem gente, né? Mas agora a gente vai recuperar. Daí teve enchente também, infelizmente, né? Mas vamos recuperar. E esse bairro é tão gostoso, é tão bom de morar aqui, é um astral, sabe? Tem Redenção, tem... Nossa! Tem muita coisa inúmeras coisas bacanas. Fala pro pessoal ali como é que eles fazem para ter aula contigo. Então, para ter aula comigo, entre em contato pelo Instagram, que é Francisco Amaral _voz, ou pelo WhatsApp, que é 51982540120. Isso aí, depois aproveita, desce ali na Barcelona, já come um docinho. Mas café. Depois da aula. Depois, porque não pode nada, café e chocolate. Não pode. Depois da aula. Depois da aula pode. Obrigada, Francisco. Eu agradeço. Então, pessoal, segue aqui a gente no Circula TV e fique acompanhando o nosso podcast do Bonfa para conhecer os outros negócios e pessoas que fazem parte dessa nossa união pelo bairro Bonfim. Obrigada, até mais.